Olá, boas-vindas a mais um episódio do podcast Isso Não É um Problema de Comunicação. Olá, tudo bem? Eu sou a Lilian Doriguelo, estou aqui com a minha fiel escudeira Vivian Rivestella. E esse é mais um episódio do Isso Não É Só um Problema de Comunicação. Hoje o nosso episódio é um pouquinho diferente. Para não dizer que essa temporada a gente só está falando bem da comunicação, a gente trouxe um episódio para ter um olhar mais crítico, construtivo, porém crítico, para a nossa atuação no dia a dia. Coisas que a gente pode fazer diferente, coisas que a gente pode fazer melhor. Certo, Vivian? E é um episódio que a gente fala muito com as pessoas da comunicação mesmo. Exato. Porque a gente procurou fazer uma conversa que dialogasse com quem é da comunicação e quem não é da comunicação. Mas esse é para você, comunicador, comunicadora. Sim, que sofre com muitas demandas. Com a pastelaria, a gente vai usar todos os chavões e jargões, estereótipos aqui para brincar um pouco com isso, mas para discutir também em profundidade os nossos dilemas, certo? Eu queria começar falando sobre a nossa falta de planejamento. Calma, não me xinguem, não me cancelem, por favor, tá? Aqui a ideia é a gente discutir as dificuldades, os desafios que a gente enfrenta pelo volume de trabalho, pela pressão, pela falta de recursos, por tudo isso. Mas apesar disso tudo, que já está posto, que é a nossa realidade, o que a gente consegue fazer com isso tudo, certo? E aí eu vou puxar uma questão de linguagem e de palavra. Bora. Porque muitas vezes o planejamento, ele na verdade é um plano de comunicação. Então, essa diferença, ela é muito, muito importante. Porque o plano de comunicação tá lá. Mês de janeiro a gente faz tal coisa, fevereiro tal coisa, março tal coisa, outubro rosa, enfim. Tá tudo certo em ter o plano de comunicação. Mas o planejamento tá muito em direção ao que a gente falou durante toda a temporada, de maneira mais diluída e agora mais concentrada, de que a gente tem que ter essas ações mais ligadas ao negócio em si, à estratégia da organização em si, a resultados mais específicos e não só métricas que sejam de ou engajamento, ou curtidas, ou envolvimento das pessoas nas campanhas. Então, se a gente tivesse talvez mais planejamento, esse olhar mais estratégico, a gente não teria tanto, talvez essa coisa de faço tanto, corro tanto e entrego tanto, e ainda assim parece que estou deixando um caminhão de coisas para trás. É isso, né, Lilian? É isso. Queria dar um passinho para trás só para contar para as pessoas que estão nos assistindo por que a gente chegou nesse episódio, nesse tema. Apesar de essa conversa ser tão antiga, né? A gente precisa ser mais estratégico, a gente precisa olhar para os dados, a gente precisa falar a língua do negócio. Dá até um arrepio quando a gente escuta isso de tanto que a gente já escutou. Eu sei. Fica comigo, fica com a gente que a gente vai chegar lá. Mas tem uma questão do excesso de trabalho, do volume de trabalho versus o valor percebido. Isso a gente não conseguiu equacionar, mesmo tendo ouvido isso por tanto tempo já. Eu, Lilian, agora falando, eu achei que na pandemia, com toda a evolução da comunicação, a relevância da área e tudo que a gente fez ali, que essa equação fosse resolvida, do valor percebido. Mas a gente não conseguiu chegar nesse lugar ainda. Por que você acha que não, Vi? Eu também tive esse sonho romântico na época da pandemia. Nossa. Eu cheguei a escrever um artigo que saiu na Você RH falando sobre, enfim, a gente vai ter a comunicação mais organizada, mais estratégica e melhor percebida. Lágrimas. E aí a gente vê que depois que as coisas vão voltando, parece que a rotina usual e uma rotina mais volumosa de demandas, mais trabalhosa, com mais canais, a gente parece que acaba se perdendo nesses canais, a gente acaba se perdendo em tantas demandas, então acaba que voltamos a essa estaca de a percepção das lideranças sim, a comunicação é mais estratégica, a gente acho que é mais percebido assim, mas eu acho que a gente não se percebe, eu tô falando a gente, né, como comunicação, Sim. mas a gente, comunicador, talvez não ainda se
perceba tão estratégico ou pleiteie mais coisas estratégicas. Uma coisa que eu muitas vezes provoco as pessoas e quero provocar aqui também é o que a gente tem que deixar ir para poder vir outras coisas. É isso. Então, o que a gente deixa aí que não é mais estratégico, que é só faz, e a gente tem que desapegar, e aquilo que a gente tem que abraçar e dizer, isso tem que estar mais na agenda, isso tem que estar mais no radar. Então, essa é uma máxima que eu acho que vale a gente trocar aqui, sabe? O que a gente tem que deixar aí para poder vir e aí, enfim, realizar o sonho de todo comunicador e comunicadora, que é ser mais estratégico. Com certeza. Eu imagino que os nossos podcasters aqui, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, devem estar pensando assim, ai, não acredito. Não acredito que elas estão falando isso. Elas não sabem da realidade das ruas. Elas não sabem quanto é difícil dizer não, o quanto chegam milhares de demandas conflitantes, e a pressão da liderança, e a pressão disso, a pressão daquilo. É impossível dizer não. Eu sei, já estive aí, ainda estou em alguns momentos, mas a gente precisa discutir o que fazer apesar disso. Então, não estamos não vendo, né? Só para deixar claro, a gente não está desconsiderando essa dinâmica, mas a gente precisa sair desse lugar. Em algum momento a gente precisa encontrar uma frestinha para conseguir sair desse lugar. Então esse episódio é sobre isso. Tem uma frase que eu vi nessas minhas andanças também, não vou lembrar de quem é, mas ela é muito ilustrativa porque a gente está trazendo aqui, que é o seguinte: não existe nada mais ineficaz do que fazer muito bem feito aquilo que não precisava ter sido feito. Momento de silêncio. Nossa, pausa dramática. Vamos falar de novo. Não existe nada mais ineficaz do que fazer muito bem feito aquilo que não precisava ter sido feito. Eu vejo essa frase espelhada em muitas das coisas que eu fiz na minha vida. Muitas das coisas, porque eu quero que as pessoas saibam que a gente está implicada no que a gente está trazendo, não é uma crítica de apontar dedos, a gente está implicada nisso. Então, eu fiz muitas vezes na minha vida profissional, na minha carreira, muitas coisas com excelência que eu não precisava ter feito. Eu quero também me implicar nesse processo. Vem. Porque é o seguinte, já te contei, a gente teve uma conversa, a Lilian ficou assim, muitas estrelas se apagaram no céu. Mas eu, como dona de uma empresa, né, e a pessoa que fala muito em nome da empresa, eu também fiz muitas coisas de forma muito eficiente, na minha opinião, Sim. digamos, dos clientes que me falavam, enfim, e que eu falei, eu não precisava fazer. Isso vai desde excesso de conteúdo em redes sociais, até mesmo algumas ações que eu fazia o tempo todo sem parar para pensar, por que eu tô fazendo isso? Tá bem feito, tá joia, mas a hora que eu olhava pro negócio, eu dizia, não sei se tá reverberando, vamos experimentar deixar de fazer isso para ver se reverbera no negócio? Então, acho que uma provocação que vale para qualquer pessoa, não só falando do meu caso, é assim, de tempos em tempos, e isso pode ser, não vou dar fórmula mágica, tá? De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, não sei qual é a periodicidade, mas de tempos em tempos parar para ver assim, o que eu posso deixar de fazer? Ou que canais eu vou meio que investir menos energia para investir mais em outros. Tô falando no plural, pode ser no singular. Sim. E aí, falando agora em voz alta, me vem uma matriz que é muito usada em métodos ágeis, que é uma matriz que pode ser usada para equipe ou individualmente, que é o que tem sido um sucesso. Então, você coloca lá, ou em post-it, ou escreve. O que está sendo um sucesso? A gente está arrasando nisso, naquilo. E ela pode ser colaborativa, essa ferramenta. Aliás, a ideia é colaborativa. O que não está dando certo? Que é isso, a gente nem está fazendo eficaz, está sendo ineficaz. A gente não está fazendo direito. Ou está demorando, ou não está gerando efeito e tal. E tem uma parte que é um ponto de interrogação, que é assim, o que eu não sei se vale a pena a gente continuar fazendo. De repente, eu amo fazer. Eu adoro fazer vídeo para rede social. Adoro. A gente tem um monte de curtida, mas a hora que eu olho, não para a métrica de ego, de vaidade, Sim. e olho para a métrica do negócio, eu não sei
se isso gera efeito no negócio. Vamos nos perguntar sobre isso? Então, esse é um tipo de matriz de retrospectiva que ajuda, talvez, a gente tomar decisões mais estratégicas, desapegar de coisas, deixar ir algumas coisas para virem outras. É uma matriz que é para ser repensada de tempos em tempos. Como eu disse, periodicidade vai ser de acordo com a realidade de cada equipe ou organização. Sim. Mas é um jeito da gente não ficar só somando coisas. Na minha modestíssima opinião, eu não estou dentro de uma equipe de comunicação de uma grande empresa, média empresa, mas nos meus diálogos o que eu tenho visto é assim, as áreas têm somado coisas e só soma, acumula, e aí de fato, mesmo que faça um planejamento, às vezes não está dando para alocar tudo, porque é muita coisa. Você concorda? Concordo totalmente. A gente soma e a gente tem muita dificuldade de abrir mão. Eu vejo um apego tremendo às iniciativas. Você vê também? Vejo. Acho que a gente é muito apegado, né? É que a gente se encanta, a gente ama o que a gente faz, a gente adora e claro que isso dá esse envolvimento tremendo para o que está sendo feito, né? Sim. Tem o lance do apego, com certeza. Tem essa matriz que você trouxe. Eu fui te ouvindo e lembrei de outra, que é começar, continuar e cessar também, que a gente pode colocar ali. Mas, se a gente olhar para esses planos que eles brotam, né? Como a gente faz um planejamento, não necessariamente ele consegue acontecer, a gente é atropelado no meio do caminho, vem um outro planejamento do global, ou vem uma outra diretriz estratégica e a gente acaba se perdendo ali. A gente fica com um monte de planos para executar, que mais parecem calendários, no final das contas. Isso. E a gente se perde ali no que é de verdade o que está conectado com o negócio. Então, assim, na minha visão, o primeiro filtro que a gente tem que fazer, colocando de uma maneira muito simples, e eu sei das complexidades do jogo corporativo, tá? Mas colocando de um jeito muito simples, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a conexão desse pedido, ou qual é a conexão desta campanha, qual é a conexão deste tema com o objetivo do negócio? Com o que eu preciso entregar, com o que a comunicação precisa entregar para o negócio. Você acha que esse é um bom filtro? Eu acho que um outro filtro complementar a esse, porque esse é crucial, também pode ser assim, o que a gente já tem parecido com isso? Ou o que a gente não tem de parecido? A resposta pode ser, não tem nada parecido. E a gente nunca testou fazer isso, vamos testar fazer isso agora porque tem conexão com o objetivo. Ou de repente pode ser, a gente já tem algo parecido. Então, a gente pode remodelar, ou a gente pode aproveitar, a gente já tem uma forma de fazer, um certo repertório de conhecimento. Então, acho que é um outro tipo de questionamento que pode ser feito. O que a gente já tem parecido, ou em que medida isso é inovador, alinhado de novo ao objetivo. Super. Então, o que a gente... Em que isso contribui para o negócio, de que forma isso está alinhado com o negócio, o que a gente tem parecido com isso já no nosso portfólio de ações, e o que a gente tem feito que não tem gerado resultado nenhum. A gente faz porque é esperado pela área que demandou, a gente faz porque as pessoas da área X acham super importante, mas qual é o resultado que isso está gerando? Acho que muitas vezes a gente não se pergunta, a gente acaba entrando naquele rodamuinho e só vai. Né? Agora, acho que é importante também pontuar aqui, a gente já falou de alguma forma, mas só reforçar, a gente entra no rodamuinho também porque é isso, tá? Aliás, falta muitas vezes estrutura na equipe, falta gente, mas o ponto que é o mote do nosso podcast é justamente, isso não é uma falha da comunicação. Isso tem a ver com uma ausência de processo, uma ausência de pessoas, uma ausência de sistema, ou uma escassez de tudo isso, né? Nem é ausência, mas uma escassez. E, eventualmente, também, assim, uma voz consolidada da comunicação. E aí vou trazer essa camada mais política e organizacional, porque às vezes é isso, a comunicação só é chamada no final. Então, a gente acaba não tendo essa voz. E quando a gente quer ter, a gente não encontra quem nos escute. Então, esse é o cuidado, assim, desse nosso mote. Não é uma falha só de comunicação ou que vai incorrer tudo para a comunicação e a gente vai ficar mais atolado de coisa para pensar e fazer.
Então, é enxergar esse cenário e enxergar como se colocar nesse cenário, apesar de não ter muita voz, apesar de não estar numa área talvez ainda tão consolidada e estruturada, como ainda assim eu pleiteio, nem que seja grãozinho de areia por grãozinho de areia, mas com um olhar mais estratégico, com um olhar da linguagem do negócio e assim por diante. Super, super. Eu fui te ouvindo, lembrei de uma executiva que eu entrevistei para um diagnóstico também. Ela, com alguns níveis hierárquicos acima, ela é responsável pela área de comunicação. Então, ela falou as coisas que ela achava relevantes, aquilo que funcionava, aquilo que não funcionava, e num dado momento, eu sei que vai doer, mas fiquem comigo. Num dado momento, ela falou assim, eu não sei o que acontece com os profissionais dessa área, como se eu não fosse uma, mas tudo bem, por lá, né, no meu profissionalismo todo. Eu não sei o que acontece com os profissionais dessa área, mas não sei se é muita criatividade, se é muita desenvoltura, mas falta um olhar para a gestão. Falta um olhar para a gestão daquilo que está sendo feito, falta indicador, falta me dizer o que está sendo alcançado com o trabalho que está sendo feito. Eu respirei, coberta de razão todinha. Ela estava coberta de razão, passava um frio. Porque é isso, muitas vezes a gente, perdido ali no rodamuinho, a gente tem essa dificuldade. Não adianta negar, né? Não quero generalizar, tem áreas que estão mais desenvolvidas, com certeza, mas é uma dor presente. Eu vejo na BEG, eu vejo nas outras instituições em que eu dou aula, eu vejo em cliente, é uma dor. Então, eu não sei o que acontece com esse pessoal, mas tem uma dificuldade de gestão, tem uma dificuldade de falar de número, tem mesmo. O que a gente vai fazer sobre isso? Né? Sabe que eu dou uma disciplina numa formação da BERJ voltada para comunicadores de comunicação pública. E a disciplina se chama Gestão de Processos, Pessoas e Estrutura. E quando eu fui chamada para dar essa disciplina, lá, muito tempo atrás, eu falei, mas por que me chamaram para dar essa disciplina, meu Deus? E claro que eu tive que também estudar algumas coisas para poder pensar, assim, aceitar esse convite ou não. E o que eu acho interessante, depois de tantos anos usando essa disciplina, que as questões ainda são meio parecidas e esbarram justamente na gestão de pessoas. Então, como é que eu lido com as equipes enxutas e desenvolvo pessoas, talentos, competências e deixo claros quais são os papéis, senão todo mundo faz tudo o tempo todo. A gestão de processos, quer dizer, tem processo? Tem um caso clássico que eu uso, que é um e-mail de uns 2 anos atrás só, que a pessoa manda uma mensagem para dar uma orientação de como é que eles vão fazer para soltar um comunicado no tempo certo, porque está saindo do tempo errado. Tem que passar pelo jurídico, tem várias coisas que tem que estar ali. Várias camadas, e o e-mail é um e-mail de alinhamento, mas está tão confuso o texto em si, e claramente é porque não tem um processo bem desenhado. Então, claro que a gestão tenta dar conta, a gestão da comunicação tenta dar conta disso num texto não tão bem elaborado, e isso gera mais confusão do que realmente orientação clara. Então tem a ver assim com a ausência de processo, e aí vem um e-mail que parece uma bronca. E tem a ver com a estrutura também. Então, como é que é a nossa estrutura? Se a gente tem 3 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, como é que a gente funciona como uma estrutura de comunicação? Além disso, como é que é a estrutura da organização? Eu respondo para quem? É sempre essa pergunta agora nos eventos, né? Quem aqui de comunicação responde para RH? Levanta a mão. Quem responde para, sei lá, área de pessoas e cultura? Quem responde para o CEO? Então tem essa diferença. E a depender de para quem você responde, você tem mais ou menos voz, mais ou menos budget, mais ou menos pessoas, enfim. Sim. Então, pensar nessa estrutura. E também tem mapa de canais, também é sua estrutura. Quais são os canais que eu tenho disponíveis para usar? Sim. Eu tenho mais orçamento para investir nisso? Eu não tenho? Já tive uma ferramenta, agora é outra, mudou a ferramenta. Então, essa gestão toda tem a ver com como é que a comunicação pode trabalhar melhor, que mais já trabalha. Eu ia falar mais e melhor, tá não. Dado. Mais já trabalha. Então, assim, melhor, de forma mais pensada, orientada, para poder falar esses nãos, para poder falar isso pode, isso não pode, isso funciona, não funciona, para ser vista como uma área realmente estruturada e que transborda essa estrutura para as outras áreas também. Você concorda? Muito, muito, muito.
Te ouvindo, me veio a história da dificuldade de a gente dizer não e de esse não ser aceito também, né? Uhum. Porque eu já tive experiências de desenhar essa governança, de colocar as regras do jogo, de até alinhar com o CEO. Mas a organização é tão grande, que no dia a dia, essas diferentes camadas hierárquicas não conseguem entender o porquê desses nãos. Você tem algum exemplo de um não que foi bem aceito, ou de uma forma que a comunicação usou para mudar a regra do jogo e conseguiu ser bem-sucedida? Nossa, Difícil, pergunta difícil. Porque mesmo nos relatos dos participantes dos cursos, eu ouço mais assim, eu não consegui falar um não, eu falei e apesar disso, ninguém me escutou. Então, difícil, não consigo me lembrar de imediato, assim, um não que deu certo. Agora, eu já participei de uma reunião de equipe de comunicação de uma rede de hotéis. A gente fez um encontro de meio-dia, assim, para poder debater. E quase foi, assim, um pedido de pausa. Vamos pausar. A diretora disse, vamos pausar e discutir o que a gente está fazendo como área. Maravilhoso. E eu fui fazer a facilitação das conversas. Não fui nem levar conteúdo, foi facilitar a conversa. E o que eu percebi nessas conversas foi que, ao final das dinâmicas e discussões, eles notaram que, eles precisavam de tempo para interagir e discutir o que estava acontecendo na área. Entre eles. Isso. Olha que lindo. Para poder fazer as decisões para as outras áreas de atendimento, interface. E 2, que eles tinham que falar mais nãos, porque eles estavam falando sim para tudo. E às vezes um falava não, aí a liderança vinha e pedia para o outro. E o outro falava sim. E aí era incoerente, então. Sim. Então, esse exercício com esse grupo foi muito emblemático para mim, assim, de perceber que as áreas de comunicação precisam de pausa, porque a gente às vezes pausa para ir no evento. E a gente volta com um caminhão de coisas, muitas ideias. Demanda e vem e acontece. Exato. E aí, tendências, tem que fazer podcast, vamos fazer. E começa a ter mais e mais e mais coisa. Então, meio que assim, parar, nem que seja final de todo mês, final de a cada 3 meses, enfim, para fazer meio que um balanço. Senão a gente vai fazendo, e a gente é bom em fazer, eu acho. Muito. Sabe, bora fazer, a gente adora o que faz, então vamos fazer. Não, pensa, avalia. Não, talvez o tempo todo não vai dar, porque a demanda é muito grande, mas de tempos em tempos fazer uma análise mais criteriosa e crítica. O que é sucesso? O que a gente tem dúvida se é sucesso e o que não está surtindo efeito, como você colocou, né? Eu já vi assim, a gente soltou um comunicado, por exemplo, e aí teve uma chuva de reclamações. Aí o que significa uma chuva de reclamações? Não, a gente teve umas 5 pessoas que vieram aqui falar com a gente. Eu falei, de um universo de quantas pessoas? De 1.000 pessoas. Eu falei, bom, de 1.005 tá tudo bem, você não acha? Acho que não é uma chuva, necessariamente. Então, faz parte. Talvez seja um assunto difícil o suficiente para essas pessoas virem falar com vocês, mas não me parece uma chuva de reclamações. Então, também olhar com um pouco mais de calma e tranquilidade para os efeitos que a comunicação causa e não deixar isso ser mais grandioso do que realmente foi, sabe? Excelente ponto. E isso acontece muito nas organizações, pelo menos na minha experiência recortada aqui. Eu vi muito. Nossa, tá chovendo reclamação, nossa, todo mundo reclamando. Quem é esse todo mundo? São 5, 6 pessoas. Então uma crise enorme nas redes sociais. O que é crise enorme? São 20 comentários negativos. De universo de quanto? De 100.000 pessoas. Vamos relativizar? Acho que é manter também a calma nesse sentido. E entender que a gente não vai agradar todo mundo também, né? Acho que a gente tem, a depender da cultura, tem mais ou menos abertura para crítica, né? Para lidar com aquilo que você não necessariamente agrada. O consumidor, o cliente, outro stakeholder. Me ocorreu aqui, quero lançar aqui uma polêmica, tá? A gente não falou desse assunto, estamos terminando a temporada 1 e não falamos disso ainda. Venha. E vou fazer de forma a polemizar, mas, por exemplo, a gente escutou muito em 2025 essa história de diversidade morreu, né, gente, nas empresas. Nossa, morreu e tal. E muito área de comunicação dizendo isso, né? A gente tá preocupada, como é que vai ser, questão de diversidade e tal. E aí, passado o ano de 2025, que foi um ano difícil para entender os movimentos das empresas sobre o tema, eu fico me perguntando, quero te escutar e quero que as pessoas também comentem se elas quiserem lá nas plataformas.
Será que diversidade perdeu a sua importância? Ou será que ela se diluiu em todas as áreas e talvez não está tão encabeçada pela comunicação? Eu estou falando isso porque a inovação já teve área de inovação. Hoje em dia a inovação ela está mais diluída em outras áreas. Então eu fico me perguntando nesse começo de 2026 se de repente diversidade está se diluindo em outras áreas e aí a comunicação não é mais tão responsável por isso, ou se de fato as coisas estão adormecidas. Me fala o que você acha. Eu tenho uma visão mais pessimista. O que a minha visão alcança nesse sentido tivemos um retrocesso, sim, e onde a diversidade continua forte, onde ela era de verdade, né? A pauta da diversidade, onde ela continua forte, onde ela era de verdade. Então, eu conheço empresas, por exemplo, que mudaram palavras de toda a sua comunicação, que era para não cair em filtros maliciosos e conseguir driblar questões nos Estados Unidos, por exemplo. Para não abrir mão da agenda e ainda assim não cair em ciladas de algoritmos, de mecanismos de busca e tudo mais, tomaram cuidado com essa questão da linguagem. Então, termos que são muito avessos a determinados partidos políticos e tudo mais, esse tipo de cuidado. E conheço empresas que deixaram ir com Deus. Olha, não, agora não é o nosso foco, o que foi estabelecido, o que foi feito, excelente, não é o nosso foco a partir de agora, 2025, 2026. E aí, para mim é muito ruim, porque gera uma crise interna. O que foi prometido para essas pessoas dentro de casa? O que foi feito, o que foi falado, o que será mantido. Então, assim, entendo que tem uma questão política global muito sensível nesse momento, entendo que há questões de negócio importantes, mas manter o que foi feito é bem importante, né? Ao menos. Eu vou falar do lado de cá, porque que eu quis trazer essa polêmica também, discutindo, me ocorreu uma outra coisa, porque eu vi os nomes mudarem também. Inclusive em capacitações, que eu estava muito envolvida em capacitações voltadas à linguagem inclusiva e outros temas voltados à diversidade, muito encabeçados por RH e comunicação. E aí a gente viu uma mudança, eu vi, né, uma mudança muito de, vamos falar de comunicação assertiva, vamos falar de conversas difíceis, vamos mudar um pouco o jeito de empacotar tudo isso. Ou a demanda vinha conversas difíceis, e aí quando eu investigava um pouco mais, era sobre diversidade. Então, a gente às vezes mudou alguns olhares, mas o conteúdo tá ali, a discussão tá presente, os debates estão por ali. Então, por isso que me ocorreu a gente falar disso. De repente, não é a área de comunicação mais, ou área de RH, ou diversidade, inclusão, enfim, encabeçando isso, mas isso se pulverizando de uma outra forma. Claro que tem a ver com o meu posicionamento também de levar isso adiante, apesar do nome ter mudado. E, ao mesmo tempo, acho que vale também pontuar isso que você trouxe, assim, o contexto faz com que algumas coisas que eram mais pra, tá na trend, não, então deixa, não tá mais na trend. A trend agora é a gente deixar quieto isso. Ou, meio que vou usar uma palavra forte aqui, se acovardar também, sabe? Sim, não, gente, sabe? Não vamos mexer nisso, tá meio estranho, não vamos mexer nisso. Exato. E isso posiciona muitas vezes o que fica para as pessoas. É uma questão de governança aí, né? Não falamos mais disso, falamos tanto, não falamos mais, se diluiu por aqui. Então, soltei a polêmica, mas estou pensando aqui em voz alta também o quanto isso revela posicionamentos, ou isso deixa meio que encoberto algum posicionamento, ou como não vamos falar explicitamente, mas vamos continuar falando porque isso é parte integrante do dia a dia, e aí talvez seja mais parecido com o que eu falei sobre inovação. Sim. Vai se diluindo porque é parte tão integrante que não precisa ter uma cadeira para, ou uma campanha para, ou uma ação para nomeada de forma tão explícita, né? Concordo e trago o meu ponto também. Onde era de verdade, onde era genuíno, está pulverizado. Então as pessoas podem não estar caçando polêmica, mas está acontecendo. Então, as discussões estão sendo feitas, tem lá o planejamento sendo feito, as coisas acontecendo de uma maneira mais diluída.
menos panfletária, vamos dizer assim. Mas onde não era de verdade, aproveitou-se o ensejo das questões políticas maiores para retroagir. É quase como sai do plano de comunicação, né? Não vamos falar disso no plano? Tira de lá e tá tudo bem. Ninguém vai perceber que não tá mais presente, né? Eu acho que é esse o caminho, sim. E aí eu quero, então, voltar para o nosso tema, não que a gente tenha saído, mas assim, acho que o ponto é, a gente trabalha tanto que às vezes encampar mais esse assunto, que é um assunto às vezes sensível, pode ser, não, bora fazer o que já tem nessa esteira tão grande de coisas. Então, acho que um recado que eu queria deixar, assim, trazendo essa polêmica para esse episódio, para a área de comunicação, é não se acovardem, assim, acho que, e claro que a gente pode, em conjunto com outras áreas, com CEOs, enfim, decidir coisas que são avessas aos nossos valores, mas ao mesmo tempo, assim, dá para fazer de um jeito diluído, isso é consistente, isso é algo que vai adquirir uma constância tal que não precisa estar no plano, no julho tal cor, porque isso está ali permeado em todas as ações do dia a dia. Então, isso já é parte da cultura e não tem que ser uma coisa sinalizada o tempo todo, né? Acho que é o grande objetivo, né? Dessa temática, da temática da sustentabilidade, por exemplo, que esteja entremeado e não seja uma agenda apenas panfletária. Acho que é por aí. Posso retomar um tema antes da gente encerrar? Que é a história, falando sobre a profissionalização da área, sobre esse amadurecimento, a necessidade que a gente tem de ser percebido como uma área de valor, métricas e mensurações. Sei que é outro tema polêmico, a gente vai falar mais disso no próximo episódio e tudo mais, mas eu queria muito te ouvir sobre o incômodo que eu tenho com relação às métricas que ainda mensuram volume de coisas feitas. Você ainda vê muito disso? Eu vejo bastante nos fóruns de comunicação interna. Estrelas morrendo agora? Nos fóruns, nos eventos, de uma forma mais ampla, nós vemos os casos de 3, 6, 9, 10 empresas que dizem, gente, a gente não faz mais isso, não devia fazer mais isso. Eventualmente, uma outra fala, pelo menos façam isso, pelo menos metrifiquem para justificar também as áreas e os orçamentos das áreas. Mas eu ainda acho que tem muita métrica de volume de produção, e eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente acaba perdendo força na negociação, porque volume de trabalho todas as áreas têm, todas, e muitas delas não mensuram volume de trabalho, mensuram impacto no negócio. Resultado, exato. Então, acho que a gente tem que mudar essa métrica urgentemente, já passou da hora. A Suzel fala disso há muitos anos. E eu sempre vejo assim, quando fala de métrica, me vem ela na cabeça o tempo todo, porque infelizmente a gente ainda tem, é um jeito fácil de calcular o volume do trabalho da área de comunicação, mas é um jeito que restringe muito a área de comunicação a tal da pastelaria. A gente produz um montão de pastel. Tá bom, exatamente. Mas o que esse pastel é gostoso? Ele é inovador? ele matou a fome de quem? De quantas pessoas? Aí é lá, ó, é o impacto. Exato. É isso. Você também vê? Muito, muito, assim. Quantidade de releases enviados, quantidade de comunicados feitos, quantidade de newsletters disparadas, quantidade de curtidas. Curtidas ainda fala um pouco sobre a resposta, né? Mas o que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Então, eu sei que o nosso tempo está curto aqui. Eu queria aproveitar o ensejo para dizer que o que fica para mim deixemos de calcular volume. Deixemos de calcular volume de coisas, porque o volume de coisas só diz que a gente está fazendo muito bem feito aquilo que não necessariamente precisava estar sendo feito. E isso é um desserviço para a nossa própria área. O que fica para você? Para mim, é a mesma máxima, porque eu vejo às vezes que... Vou falar de postagem, tá? Às vezes uma postagem que tem menos quantidade de curtidas e envolvimento, pode ser que chegou para aquelas pessoas que tinham que chegar, que geram um negócio na sequência.
Isso falando como Vivian da VRS, é um caso que eu vejo, e ao mesmo tempo já quero linkar com outra coisa. Às vezes esse volume todo de trabalho, essa agenda toda de trabalho, ela justifica, claro, um orçamento que está ali à disposição da comunicação. Mas se a gente só olha para isso, a hora que o orçamento diminui da empresa como um todo, vamos cortar o quê? Corta a comunicação. E não devia ser, se tivesse justificado que esse volume que vai cortar vai impactar no negócio em tanto. Então, essa linguagem do negócio, essa máxima, quase tão comum quanto a pastelaria falar, quem é de humanas não gosta de exatas. Gente, a gente precisa falar dos números, o tempo todo dos números. A gente até acostumou a falar essa frase, não a gente pode brinca. Mais. Cancela Sabe que eu essa brincava? Frase. Eu vou falar porque tem que fazer minha culpa, gente. Eu tô aqui implicada com vocês, estamos junto, misturado mesmo. Eu falava assim, eu odeio tanto número que eu fiz letras. Entendeu? Olha que horror, olha que horror. Paguei essa frase na minha vida, paguei. Cancela. Cancelada. Eu não, tá? Mas a frase, cancela aí do seu vocabulário. Mas eu acho que assim, o grande recado dessa conversa toda é o quanto esse volume de trabalho, ele é imenso, ele tem um valor imenso e a gente tem que dar o valor devido para ele, para as pessoas que não veem esse valor. É isso. Esse é o grande ponto-chave para a comunicação ser vista de outra forma. E parar de fazer o que não importa. Exato. Parar de fazer o que não importa, parar de fazer o que não importa. Com desapego. Né? É isso? É tudo isso? É só tudo isso. Então, tá bom. Então, gente, comentem, por favor, contem pra gente o que vocês acharam. Esse foi um pouquinho mais indigesto, mas importante pra gente conversar e falar sobre o que precisa mudar, né? Todo mundo precisa mudar e evoluir. Então, esse é o convite aqui pra vocês. A gente vai amar saber o que vocês acharam desse episódio. Certo, Vivian? Certo. E a gente volta pro último episódio dessa temporada. Já tô com saudades. Para falar sobre governança da comunicação. Bora lá. Bora lá. Esperamos você. Até.